coração transborda de amor. Porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. Porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedis na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, palavra no nosso meio. Você pode ir se sentando, cantando mais uma vez. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Pede. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Você canta. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade.
tenho certeza que vocês todos sempre ficaram intrigados com esse acontecimento, como também eu sempre fiquei intrigado, porque afinal das contas, se não era tempo de figos, por que é que Jesus então proferiu aquelas palavras contra aquela figueira? Jamais alguém coma fruto de ti. E como nós vimos no dia seguinte, quando passaram, a figueira estava seca, até a raiz, como diz o Evangelho. Por que isso? Ainda mais que se tratava de uma figueira, não era alguém, não era uma pessoa. E graças a Deus, como é minha obrigação e eu não paro de estudar a Bíblia, acabei encontrando também, talvez você já soubesse antes que eu, mas eu acabei encontrando, graças a Deus, qual a solução. Por que é que Jesus fez tudo isso? Está aqui, já incluído no Evangelho, só que a gente não sabe uma coisinha acidental que está aqui no meio. Então, se você tem a Bíblia da Ave Maria, ou a outra Bíblia também, acompanhe comigo. É Evangelho de São Marcos, capítulo 11, e começa também no versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. Marcos 11, 11. E começa assim justamente: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Quer dizer, como na tradução da liturgia, ele olhou atentamente, ele viu tudo, mas como fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Ele só não agiu durante, já naquela tarde, porque ele percebeu que já era tarde. Mas o coração de Jesus ficou despedaçado com o que ele tinha visto. Tanto assim, que o Evangelho segundo São Mateus diz que Jesus trançou um chicote, ele fez um chicote. E quem é do campo, quem é da roça, sabe como é que a gente faz um chicote, né? Vai trançando as cordinhas, vai trançando o couro para poder fazer o chicote, qualquer tipo de chicote. Ele é trançado, portanto não se faz de uma hora. Não é que Jesus pegou uma corda e já foi agindo. O Evangelho explica que ele fez um chicote de cordas. É bem capaz que nem foi aí no templo no dia seguinte, foi em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, que Jesus, com o tempo, né? Por um lado, com o coração dolorido, aquilo ficou no coração dele, com tudo aquilo que ele viu de feio, de horrível, do que eles faziam naquele templo. Porque nós vamos ver daqui, logo na frente, na narração do Evangelho, até eu já adianto com você, depois eu volto atrás, versículo 15, chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam, compravam. Veja, ele chegou e já começou a expulsar. Mas como é que diz São Mateus que ele fez no chicote? Ele fez o chicote antes. E fez o chicote por quê? Então até eu vou continuar a ler, vou retomar. E começou a expulsar os que no templo vendiam, compravam, derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito, a minha casa chamar-se-á a casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões.
realmente tinham feito do templo do Senhor um covil de ladrões. Porque justamente ofereciam-se sacrifícios, criou-se um costume infeliz, em que as vítimas só podiam ser compradas ali no templo. Além disso, criaram uma moeda própria do templo. Tudo com finalidade de comércio, para ganhar mais. Então, com isso, ali no pátio do templo, na frente do templo, nos átrios, nos pórticos do templo, estavam todos aqueles animais: bois, vacas, bezerros, cabritos, ovelhas, cordeiros, pombas, tudo ali para vender, uma feira, uma verdadeira feira. Além disso, como havia justamente uma moeda própria do templo, lá estavam os trocadores de moedas, os cambistas. Claro, cada um gritando mais do que o outro, fazendo as ofertas, né? Porque eles vinham dos seus lugares, e muitos dos judeus vinham de longe, de outros países, com as moedas daqueles países, com moedas fortes. Então aquele pregão, aquelas ofertas, cada um oferecendo um preço para conseguir que fizesse o câmbio com ele, a maior desordem. E além disso, aqueles também que vendiam, e cada um oferecendo o seu produto, mostrando aquela ovelha, mostrando aquele cordeiro, aquele cabrito, mostrando e gritando do jeito deles. Imagine a confusão que era o templo. E o pior é que os próprios sacerdotes do templo, que lucravam com aquilo, é que estavam naqueles negócios todos. Se eram outros que vendiam, mas atrás, especialmente dos cambistas, estavam os sacerdotes. E Jesus não aguentou aquilo. É por isso que eu dizia que na véspera, depois que ele viu a desolação que acontecia no templo, na casa do seu pai, voltando para Betânia, naquela noite, Jesus com o coração despedaçado, vendo aquilo, ele não aguentou. Enquanto ele se recordava do que ele via, Jesus já ia fazendo o chicote. Podia dizer, foi uma coisa premeditada, proposital. Não foi que ele de repente viu, enfureceu-se, né, e no ímpeto, não, uma coisa pensada. Aquilo não podia acontecer na casa do seu pai. Ele sabia das consequências. É por isso que nos anos anteriores ele não fez. Jesus ia sempre ao templo. Ele não deixava de ir ao templo. Mas naquela ocasião ele já não aguentou mais. Ele sabia que já tinham tramado a morte dele. Então, mais uma coisa, menos uma coisa. E naquela ocasião ele tomou a iniciativa. Mas eu estava lendo com você, ainda no começo, onde diz então, retoma comigo, Marcos 11:11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, veja então, de manhã cedinho, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, provavelmente não tomou nada na casa de Lázaro, mas no caminho acabaram encontrando aquela figueira. Então ele teve fome, avistou de longe, preste atenção, avistou de longe uma figueira coberta de folhas. Aí que está a explicação. Ele acabou encontrando uma figueira coberta de folhas e viu de longe. Aproximou-se da árvore, ele até foi na direção da árvore.
e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas. E podíamos colocar aí um ponto. Embora aí o evangelista explique, pois não era tempo de figos. E essa última frase é que deixa a gente desconcertado. Mas por que Jesus fez tudo isso? Uma coisa que muitos de nós não sabíamos. Eu não sabia. Depois que eu fiquei sabendo que a figueira, especialmente lá na Terra Santa, é assim. Ela tem frutos temporões, frutos que dão antes do tempo. E o sinal de que já tem frutos temporões, e interessante os que explicam isso, porque conhecem, explicam que os frutos temporões, os primeiros, os que vêm antes do tempo, são melhores do que os outros, porque depois, quando a árvore se enche de figos, bom, não são tão bons, mas os primeiros, explicam eles, os frutos temporões, os que vêm antes do tempo, são muito bons, são muito saborosos, até dá a impressão, como eles explicam, que a árvore inteira estava caprichando naqueles frutos temporões, e até dizem, depois de dar aqueles primeiros frutos, os frutos temporões, é que de repente a árvore explode em figos por todos os lados, que nem dá como comer todos aqueles figos, tal a quantidade, mas tudo começou com aqueles primeiros figos temporões, e o sinal de que já há figos temporões, é que a figueira está coberta de folhas, porque você sabe também, naquelas regiões, quando chega o inverno, as folhas caem todas, os países da Europa, os países da América do Norte, os países da região norte, no inverno, as folhas caem todas, e as árvores ficam como se fossem secas. Quem não soubesse, poderia pegar uma árvore daquelas e cortar, porque parecem realmente mortas, não tem folha, não tem nada, só os galhos, e muitos desses galhinhos caem, e a figueira é assim. Mas quando ela está coberta de folhas, e aí veja aí, Jesus viu de longe, portanto havia folha e abundância, Jesus tinha certeza, ia chegar lá e ia encontrar fruto. Mas veja, eu estava dizendo a você, que desde a véspera, desculpe a expressão que eu vou usar, Jesus estava curtindo no coração, aquela situação do templo, a casa do seu pai, e a situação do seu povo, e a situação dos seus sacerdotes, que eram os que cuidavam do templo, e aquilo estava subindo e descendo, em Jesus. Como eu expliquei, provavelmente ele fez aquele chicote na véspera, já resolvido a chegar em Jerusalém, e justamente no caminho, o Pai lhe mostra um sinal impressionante do que era aquele povo, porque ele acaba chegando debaixo da figueira, e vê que a figueira só tem folhas, e ele olha bem, certamente os apóstolos acompanharam, se Jesus estava com fome, porque não tinha tomado nada, os apóstolos também, estavam certos que iam encontrar figos, todo mundo olhou, é bem capaz que algum deles tenha subido na árvore, porque lá não são essas figueirinhas nossas do Brasil, como nas figueiras da Europa, são figueiras árvores, com galhos, com tudo, onde a pessoa pode subir, não é? E foi ver, mas não tinha figo. Veja bem, aquela árvore mostrava uma coisa que não era. Ela mostrava ter frutos, e frutos bons, os primeiros frutos, mas a bendita não tinha nada, era só ostentação, e nada mais. Ela ostentava uma coisa que não era, ela ostentava uma coisa que não tinha, no fundo era uma verdadeira hipocrisia. Claro, coitadinha da árvore, árvore é árvore, mas como Jesus estava pensando no templo do seu pai, como Jesus estava pensando no seu povo, como Jesus estava pensando na pouca vergonha dos sacerdotes daquele templo,
Ele logo ligou e viu ali um sinal que o seu pai estava lhe dizendo: Jesus, você tem razão, você é meu filho, você está sofrendo, e é isso mesmo, porque este povo é como essa figueira, e eles fazem justamente isto que você viu lá na minha casa, no meu templo, porque eles são um povo assim, um povo hipócrita, um povo que somente ostenta ser uma coisa e não é. Eles têm tudo de homens de Deus, eles têm tudo daqueles que cuidam das coisas de Deus, mas na verdade você viu o que é que eles fazem. É por isso que muito mais do que contra aquela figueira, Jesus pronunciou aquelas palavras, e é doloroso, contra o seu povo, contra os seus sacerdotes. E qual foi a palavra dele? Seque-se? Não. A palavra de Jesus foi justamente essa, e ela está no versículo 14: e disse a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Por quê? Porque ela mostrava frutos sem ter. Ela tinha todos os sinais, ostentava ter frutos e não tinha. Na verdade era uma hipocrisia, era um sepulcro caiado, porque o sepulcro caiado está bonitinho, pintado, mas você chega lá, o que é um sepulcro? Um sepulcro é um sepulcro. O próprio Jesus falou isso. Na verdade é só podridão, por dentro é só podridão, embora todo ele. E Jesus viu que o seu povo era assim. Infelizmente, foi por isso que quando ele chegou no templo, imediatamente, com o chicote que ele já tinha feito na véspera, já foi expulsando a tudo e a todos do templo e gritando: a minha casa é casa de oração, a casa do meu pai chamar-se-á. Ele está citando o profeta Isaías. Você pode perceber pela sua Bíblia, aí está a citação, Isaías 56, versículo 7. A minha casa chamar-se-á casa de oração para todos os povos. Vocês deviam estar aqui recolhendo justamente povos de todas as nações, realmente com um templo que mostrasse a minha glória, que mostrasse o meu esplendor, casa de oração para todos os povos. E vocês fizeram do meu templo, da casa do meu pai, um covil de ladrões. É claro, daí vem o versículo 18, né? Os príncipes dos sacerdotes, príncipe quer dizer os principais, os chefes dos sacerdotes, e os escribas, porque eles ficavam lá no templo. O trabalho deles de ficar copiando a Bíblia, porque escriba eram aqueles que copiavam a Bíblia. Então, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, ouviram-no e procuraram um modo, tramaram, conspiraram um modo de o matar, para ver como realmente era do jeito que Jesus viu. Eles eram realmente uns hipócritas, só tinham fachada. Todos os siquejantes já tinham urdido isso, mas agora conspiraram e chegaram a uma decisão. Só faltava o modo. Eles procuravam um modo de o matar, porque já tinham declarado. Temiam, porém, porque todo o povo se admirava de sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. Essa é a primeira parte, meus irmãos. Nem preciso dizer nada. O Senhor não quer que nós sejamos assim. Eu e você e ninguém de nós pode ser assim. Sacerdote, leigo, casado, solteiro, religioso ou religiosa, seja quem for. Nenhum de nós pode ser assim. Nenhum de nós. Claro, especialmente nós que somos sacerdotes, não podemos ser assim. Não podemos. De maneira nenhuma. Porque do contrário, Jesus com toda razão pode fazer conosco o que fez com aquela figueira. Eu volto a dizer, não preciso dizer mais nada.
com o fato de no dia seguinte eles encontraram a figueira seca, e diz o Evangelho até a raiz. Já indicava o que aconteceria com aquele povo, porque você sabe também, e isso está muito claro no Evangelho de São Lucas, que Jesus, quando chegou à cidade pela última vez, ele chorou sobre a cidade. Aliás, vale a pena a gente ver isso. Depois a gente volta aqui ao Evangelho de São Marcos. Então, vai um pouco à frente comigo, lá no Evangelho de São Lucas, para nós encontrarmos esta passagem. Porque, na verdade, Jesus fez de tudo para que o seu povo se convertesse. Jesus fez de tudo para que o seu povo não se perdesse. Mas somente que o seu próprio povo insistiu, e não quis. Daí aconteceu o que aconteceu. Nós já encontramos em primeiro lugar, pega comigo Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Aliás, podemos pegar um pouco antes. Ainda capítulo 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 19. E pegamos aí no versículo 41. Lucas 19, 41. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Claro que era Jesus. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. O Senhor não quer que aconteça conosco o que aconteceu com Jerusalém. E literalmente, no ano 70, portanto, 40 anos depois, quase 40 anos depois da morte de Jesus, depois deles terem traído Jesus, entregado Jesus, matado Jesus, acontece com Jerusalém, pelos próprios romanos, a quem eles entregaram Jesus, que ela é destruída e não fica literalmente pedra sobre pedra naquela cidade. Não fica pedra sobre pedra naquela cidade. Mas voltemos para onde nós estávamos. Isso para dizer que nós não podemos ser como aquela figueira, nós não podemos ser como Jerusalém, nós não podemos ser como aquele povo, nós não podemos ser como aqueles sacerdotes, aqueles escribas do templo de Jerusalém. Não podemos, não podemos. E ai de nós se o formos. É por isso que o Senhor fala a nós ainda em tempo, para que nós deixemos para valer, para que nós deixemos concretamente toda e qualquer hipocrisia. Não podemos ser pessoas que ostentam frutos, que ostentam justiça, mas na verdade não o são, que ostentam piedade, que ostentam espiritualidade, mas na verdade não o são, e na verdade não o têm. Mas interessante que Jesus nem quer que os seus apóstolos se fixem nisso. Com eles era diferente.
Ele tratou Jerusalém, ele tratou os que estavam à frente do templo do jeito que eles mereciam. Mas ele não queria que os seus apóstolos ficassem fixados naquilo. Então acompanha comigo já o versículo 20, onde nós já chegamos, que faz parte do evangelho de hoje. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus nem quer que eles fiquem olhando para isso não. Ele já logo procura mudar de assunto. Versículo 22, respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. E aliás, a melhor tradução não é tende fé em Deus, mas tende a fé de Deus, a fé própria de Deus. Mas Deus tem fé? Nesse sentido que Jesus está usando, sim. Quer dizer, aquela convicção, aquela determinação que é própria de Deus, que nós vamos encontrar lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, aquele Deus que chama à existência as coisas que estão ainda no nada. Se você quiser, vai comigo lá para o Evangelho não, a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, Romanos, estamos fazendo um pequeno estudo bíblico. Romanos 4, versículo 17, onde diz: em verdade está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Está falando de Abraão. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. O nosso Deus é assim, gente. Como está aí, o nosso Deus é o Deus que dá a vida aos mortos, que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que ainda estão no nada. Nada é nada. E Ele chama do nada, Ele chama à existência as coisas que ainda estão no nada. Deus é assim. E é nesse sentido que Jesus está dizendo: tende a fé de Deus. Deus vê o nada e chama a existência, chama para que exista, porque não existe ainda, está no nada. Chama a existência aquilo que ainda está no nada. Preste atenção, que isso vai ajudar a gente a entender o que vem na frente. Alguém está morto. E Deus chama à vida aquele que está morto. Alguém está na doença, e a doença é doença. A doença é câncer, por exemplo. E Deus chama a existência, a saúde daquele membro, daquele órgão que agora ainda está na doença. Está, por exemplo, com câncer, um câncer capaz de levar à morte. Mas Deus olha para aquela doença, vê que a doença é doença, sabe todas as consequências, porque Ele é Deus. E Ele chama a existência a saúde. Ele chama a existência aquele órgão sadio, aquele órgão perfeito, órgão que ainda não existe, saúde que ainda não existe, vida saudável que ainda não existe, está no nada. Pelo contrário, não somente está no nada, está doente, está caminhando para a morte. Você entendeu? O nosso Deus é assim, do jeito que Ele fez na criação também. Não existia nada, e pior ainda, como a Bíblia diz, era caos por todas as partes, mas o Espírito pairava sobre o caos, o Espírito pairava sobre as águas, e Deus começa a chamar a existência, dizendo: faça-se a luz, e separe-se a água da terra, e que as águas produzam os peixes e todos os animais que vivem nas águas.
e proclamou para os ares que voem nos ares as aves, e que da terra surjam as plantas. Não existia antes. E Deus vai dizendo, Deus vai dando a ordem ao nada, para que venha à existência aquilo que ainda está no nada. Até que por fim Deus pega, porque não existe gente ainda. Deus mesmo diz que apareçam, que surjam, que venham os animais, e os animais vêm. Mas Deus não ficou satisfeito só com os animais. Daí Ele mesmo, com a terra e a água, que Ele mesmo criou, Ele faz como que um boneco de barro. É tão lindo quando a Bíblia mostra assim. Ele é como um oleiro, que era uma profissão admiradíssima, porque do barro eles faziam coisas artísticas. E Deus então, conforme a Bíblia se explica, Deus faz com as suas próprias mãos. Mas é claro, aquilo não tem vida. Aquilo é apenas um boneco de barro. E Deus sopra sobre aquele boneco que Ele fez, sopra a vida, chamando a vida aquilo que está no nada. Não havia vida, portanto a vida estava no nada. E aí surge o homem, diferente do restante, diferente dos próprios animais. Ele é projeto de Deus, ele é confecção de Deus, ele é modelado por Deus, para dizer que o nosso próprio corpo não é simplesmente consequência de uma evolução dos animais. Não, Deus teve um carinho todo especial quando fez o homem. Ele modelou, e modelar é aquilo que faz o artista com as próprias mãos. Ele vai modelando. Ele faz o modelo não numa forma, mas ele faz o modelo com as suas mãos. Sai do seu coração, do modelo que ele tem dentro dele. A própria Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, daquilo que ele tem no seu interior, modelou o homem. E como aquele homem não tinha vida, Deus sopra sobre ele o Espírito e faz vir à vida aquilo que ainda está no nada, aquilo que ainda não existe. Você entendeu? O nosso Deus é assim. E Jesus está dizendo: tende essa fé de Deus. O Deus que chama a vida, que chama a ressurreição, aquilo que é morto, que chama o morto à vida, e chama a existência, traz para a existência aquilo que ainda está no nada. Repito, como está aqui na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência as coisas que ainda estão no nada. E nós voltamos lá ao Evangelho de São Marcos, capítulo 11, e nós já estamos no final do versículo 22, onde Jesus disse: tende fé em Deus. Veja, Jesus não quer que eles se fixem na figueira que ficou seca, não. Mas ele continua: em verdade vos declaro. Ele passou para um outro assunto. Tende a fé de Deus, tende aquela convicção, tende aquela expectativa de Deus. Vocês são imagem e semelhança de Deus, vocês podem ter essa expectativa de fé. Então, em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar. Portanto, é uma coisa impossível, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Jesus está fazendo uma comparação só para chegar agora onde Ele quer. Repare agora, versículo 24: por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Preste bem atenção. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido. Não recebeu ainda, mas crede que já o recebestes, que já o tendes recebido. Até que põe no passado, né? Já o tendes recebido.
embora não tenha recebido ainda. Crede, acreditai, que já receberam, que já tendes recebido, e vos será concedido, do jeito que Deus faz. Está no nada ainda, e Deus vê que o nada é nada, mas Ele chama do nada, chamando com o nome inclusive, que se faça a luz, que surjam os animais, que surjam as aves, que surjam os peixes. Ele chama à vida aquilo que ainda está no nada. Isso que Jesus está dizendo: o que vocês pediram ainda não existe. A saúde ainda não existe. Pelo contrário, aquele órgão está doente. Mas chame como Deus à existência aquilo que ainda não existe. E diz a palavra de Deus: isso vos será dado, isso vos será concedido. Acompanha comigo a leitura, versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido, já o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não quer que nós permaneçamos no pessimismo. E agora nós podemos unir a palestra que eu tive a graça de fazer hoje cedo e essa pregação de agora. Eu nem imaginava, mas Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo está fazendo esta ligação. O Senhor não quer que o Senhor não quer que você, o Senhor não quer que ninguém fique no desânimo, que ninguém fique no pessimismo. E nós somos muito pessimistas, nós somos muito negativos e negativistas. Até ao contrário, a gente vê uma coisinha, já aumenta. Você está com uma doencinha, está com uma ferida, você já pensa logo em câncer. Você encontrou um nódulozinho no seio, já está pensando em câncer já. Infelizmente, a tentação nos leva para este lado. E o pior é o seguinte, que não é apenas questão de que você pensa que já é uma coisa grave. Não, daí você fica abalado. Daí você se prostra, daí você cai em desânimo. Daí você arruína a sua própria vida por aquilo que nem está existindo. Nós fazemos o contrário. Em vez de chamarmos para a vida o bem, chamamos para a vida o mal. E o Senhor quer que nós deixemos todo o negativismo, todo o pessimismo, mesmo que agora seu marido esteja na bebida ainda. E talvez faça anos que você está insistindo, até mesmo pedindo para Deus, suplicando a Deus para que Ele deixe a bebida, mas ainda não aconteceu. O Senhor está dizendo: não desanime minha filha, não desanime minha filha, não desanime minha filha. Pelo contrário, chame a existência, até mesmo use a sua mente. Não é apenas um exercício mental, mas use a sua mente, use a sua fantasia, use a sua visão. Já vendo o seu marido não bêbado, não alcoólatra, não alcoolizando-se, não fazendo todas aquelas estripulias que ele faz quando bebe, mas pense no seu marido, imagine o seu marido, queira o seu marido, faça inclusive a visão, a figura, a imagem do seu marido bom, sadio, como ele é quando ele não está alcoolizado. E não só assim, melhor ainda, é isso que você deve fixar na sua mente. E não é apenas um jogo mental, não é isso. Pelo contrário, como Deus, chame à existência aquilo que ainda não existe, porque isso é possível. Isso é possível. Mas deixe eu dizer uma coisa bem prática para você, porque eu acabei de falar, a pessoa vê um nódulo, já pensa em câncer, vê uma ferida, já pensa numa ferida cancerosa, já vê um negocinho na pele, já pensa que é câncer de pele. Verdade é ou não é? É. O médico manda você, mulher, fazer um exame, daqueles exames próprios de ginecologista, e você já vai toda preocupada: será que eu estou com câncer no útero? Será que o médico vai ter que tirar tudo? Operar e tirar tudo?
Não é ao contrário, minha filha. Mesmo se você tivesse um câncer, mesmo se o seu seio tivesse tomado pelo câncer, mesmo se alguma parte do seu corpo estivesse tomada pelo câncer, como aconteceu com várias pessoas que nós já vimos curadas também dentro da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, membros da nossa comunidade. Não faz como nós geralmente fazemos, não é nada, e a gente já começa a pensar, faz até mesmo a imagem, a fantasia de que é uma doença grave, uma doença que vai levar à morte. Você já está se imaginando morrendo, e pesarosa, porque vai deixar sua família, vai deixar seus filhos, e preocupados, como é que você vai deixar tudo isso, e como é que vão ficar seus filhos? Você nem ainda está com a doença, nem está com câncer, é só uma suspeita, é só um exame que o médico mandou fazer, é só uma ferida, é só um nódulo que você encontrou. Mas não, é ao contrário. Mesmo se você estivesse já com uma doença grave, por exemplo, com um câncer, não se pense, e não pense a pessoa que você ama, doente, acabada, terminando os seus dias na dor. Não, é o Senhor que manda a gente fazer assim. Pense nessa pessoa, ponha na sua mente, na sua tela mental, e repito, não é simplesmente jogo mental, não, isso é fé, é aquela convicção de Deus. A coisa ainda não existe, pelo contrário, está na doença, mas já pense a saúde. Você está com câncer, mas pense aquele órgão, imagine aquele órgão, ponha em você a sua imagem saudável. Mas eu estou com tanta dor, eu sei que você está com dor, mas faça vir à existência aquilo que ainda está no nada, aquilo que ainda não existe do jeito de Deus. Não é isso que Jesus disse? Tende a fé de Deus, tende a convicção de Deus, tende a visão de Deus. Agora há pouco estava com o professor Felipe lá embaixo, e alguns membros da família dele, e vimos uma das moças, namorado ou noivo de um dos filhos do professor Felipe, que nós vimos com um câncer grande, um câncer capaz de levá-la à morte. Está aí a moça, completamente saudável. Foi uma luta espiritual e uma luta biológica, uma luta física contra o câncer. Mas a vitória está aí. Até eu estava olhando admirado para ela, achando que era ela mesma, né? Até que o professor Felipe, acho que percebeu, e até disse: é a namorada. Ele disse: meu filho. Eu falei: eu sei, porque ela está tão bem, tão saudável. E veja bem, era desse jeito que era preciso vê-la quando ela estava com câncer, embora nós não a víssemos assim. Não é ilusão, a gente vê, a pessoa está com a doença está aí, inclusive progredindo, deve ser combatida. Mas o que o Senhor diz? Que você, quando pede, acredite que já recebeu. Então, acreditando que você já recebeu, embora não tenha recebido ainda, você já tem a imagem saudável. E deixa eu dizer, é o meio que Deus aponta para nós, para ajudar inclusive a nossa cura, a cura dos outros, e ajudar em qualquer processo. Seu marido está na infidelidade, seu filho está na droga, não fique justamente se lastimando, e não fique justamente ainda aumentando a sua imagem mental de um marido cada vez mais infiel, do qual você tem que largar mesmo, porque ele não presta mesmo. Você não conserve e não nutra dentro de você a imagem do seu filho, que já decepcionou você não quer mais saber dele, ele é um ingrato mesmo, ele vai morrer na droga, ele vai se arrebentar todo não. Pelo contrário, aí pela fé, pela oração, veja o seu filho saudável, veja o seu marido transformado. Deixa eu dizer, ajude Deus a fazer a obra, ajude Deus e não estrague, não atrapalhe a Deus, como muita criança, né, que vai querer ajudar o pai e só atrapalha. Não atrapalhe a Deus,
com o seu negativismo, com o seu pessimismo. Não atrapalhe a Deus, que quer curar você, que quer transformar você, que quer tirar você do seu negativismo, do seu pessimismo. Pelo contrário, até você pessimista, você negativista, se pense renovado. Se pense uma criatura nova, uma criatura alegre, uma criatura otimista, uma criatura corajosa, uma criatura feliz. Embora você não se sinta ainda agora, não é apenas simples motivação, não é apenas um processo mental, não é apenas uma fantasia, não. Mas é uma ajuda a Deus. Você está abrindo os canais da fé. E agora deixa eu dizer uma coisa terrível. Porque a gente, em vez de ter a fé de Deus, como disse Jesus, desculpe, a gente tem a fé do diabo. Porque na verdade, com o nosso pessimismo, com o nosso exagero, nós acabamos nos imaginando, e imaginando as pessoas, seu marido, seu filho, seu pai, do jeito que o diabo gosta, acabado, cada vez mais bêbado, cada vez mais infiel, cada vez mais drogado, cada vez mais perdido. E você com seu órgão cada vez mais canceroso, com suas partes femininas cada vez mais acabada, e você acabado, e você acabado, as suas finanças arruinadas. Você que está com dívidas, com problemas, e quem não está nos tempos de hoje, a Canção Nova também está passando por toda essa dificuldade. Graças a Deus, a nossa dificuldade é apenas financeira. Temos bases muito sólidas, temos inclusive, para quem entende, liquidez, temos liquidez. Nossa liquidez é comprovada. Mas temos dificuldade financeira. No dia a dia nós temos dificuldade. Quem não tem essas dificuldades? Eu e você não podemos ficar no pessimismo e pensando no pior. Pessimismo é pensar no pior, é pensar do jeito que o diabo gosta. Ele que quer ver você arruinado, ele quer você acabado de dívidas, ele que quer ver você até se suicidar, até você suicidando, matando a si mesmo. Por causa das suas dívidas, por causa do seu colapso nas suas finanças, ou você até mesmo pedindo na bendita de eutanásia que acabe com a sua vida, porque você não aguenta mais sofrer. Não é do jeito que o diabo gosta que você deve ser. Você não pode ter, eu não posso, ninguém pode ter a fé do diabo. A fé do diabo, porque o diabo quer ver a gente acabado, quer ver a gente morto, quer ver o seu casamento acabado, quer ver o seu casamento destroçado, até o seu casamento provocando uma destruição também em outros dos seus filhos, quer ver os seus filhos acabados pelo seu casamento acabado. Ele quer ver isso. Ele quer ver a nossa sociedade acabada, com leis cada vez mais inelegíveis, com essas leis que são... Ele quer ver tudo acabado, ele quer ver todas as coisas destruídas, porque o próprio Jesus disse, ele é o ladrão, que veio somente para roubar o que é de Deus, e roubar o que é seu, matar literalmente, e levar à perdição. Ele não quer apenas matar para essa vida e destruir para essa vida, não, ele quer levar à perdição eterna. Você não pode ter a fé do diabo, você tem que ter a fé de Deus. Ficou claro ou não ficou claro? E quantas vezes, infelizmente, nós, ao invés de ajudarmos Deus, atrapalhamos a Deus. Porque Deus quer intervir na nossa vida, Deus quer intervir no seu casamento, Deus quer intervir na sua família, Deus quer intervir nos seus entes queridos, só que você atrapalha tudo, não é? Pensando e imaginando só no pior, não tendo a fé de Deus, que quer você saudável, em tudo, que quer você com qualidade de vida. E você pensa só o contrário, você imagina só o contrário, pior, você fala só o contrário. Como é que você está? Pior, estou péssimo, estou podre, diz a pessoa, estou podre. Verdade ou não é? Estou podre. Apodrece, bendito, acaba, pensa do jeito que o diabo gosta, apodrece do jeito que o diabo gosta. Não, você não pode pensar assim, você não pode falar assim.
Como nós nos destruímos com as nossas palavras, e você não imagina a força que a palavra tem. A força que a palavra tem. As benditas pessoas que dizem que está podre, até o hálito delas mostra que está podre mesmo. Até o hálito delas mostra que estão podres mesmo. E outras coisas que não é hálito, mostra como estão podres mesmo. Mas não é assim que Deus nos quer. Pelo contrário, é Jesus dizendo: tende a fé de Deus. E veja como Jesus é maravilhoso. Naquele momento, estava ali Pedro e os demais apóstolos, olhando para a árvore, a figueira destruída, seca até a raiz. E a tendência humana do próprio Pedro era ficar fixado, e que Jesus até dissesse: é isso mesmo que tinha que fazer, essa árvore tinha que acabar, viemos aqui ontem e não tinha figo e tal, culpar alguém. Não, Jesus tirou os olhos deles daquilo. Ele fez aquilo porque na verdade aquilo era uma figura do seu povo, do seu templo, dos seus sacerdotes, dos seus escribas, dos homens que cuidavam da sua palavra. Ele acabou fazendo aquilo, mas não era para fixar-se, não, pelo contrário. Tende a fé de Deus. Vocês não podem, não precisam chegar ao ponto a que chegou esta figueira. Entendeu agora? Não tire os olhos daqui, pelo contrário, pensem numa figueira, não somente cheia de folhas, mas já com os frutos temporões, frutos fora de tempo. Como é que pode estar saudável alguém que ainda está doente? Para Jesus pode. Entende? Não é tempo ainda de saúde, não é tempo de saúde, mas você já pode se imaginar, e já pode rezar, e como Jesus diz, peça como quem já recebeu. Você não recebeu ainda a cura, mas peça como quem já recebeu a cura e está curado. Você está ajudando Deus. Percebe? Seu marido ainda não saiu da bebida, seu filho não saiu ainda das drogas, o seu casamento ainda não mudou, a sua situação financeira ainda não continua, as suas dívidas continuam ainda. Provavelmente na segunda-feira os credores vão reclamar de você o que você não pagou ainda, vão bater na sua porta com a fatura na mão, com a prova de que você deve ainda na mão. Mas peça como quem já recebeu. Não é tempo ainda de fartura, de prosperidade. Não é tempo. Mas para Jesus já é. Porque Ele é Filho do Deus que chama a vida os mortos. E que chama a existência aquilo que ainda está no nada. Tenha a fé de Deus. Ajude Deus a fazer as grandes mudanças, as grandes transformações que Ele pode e quer fazer. Nelsinho Correia, diga o que você está querendo dizer, meu filho. Eu vejo que Deus quer nos levar a um gesto muito concreto no final da sua colocação, de nós rezarmos, renunciando a todo voto íntimo de negativismo, de renunciarmos a todas as vezes que falamos para nós mesmos, para os outros, não tem jeito, não vai dar. E até mesmo quando o Senhor falava, de ficar nos acusando: eu sou essa pessoa que ostento, eu sou, e ficar nisso e não dar passos. O Senhor mesmo falou no meu coração que Ele quer que nós aqui, em uma multidão por esse mundo afora, assumamos a palavra proclamada pelo Senhor nessa tarde, que é a palavra de Deus. Eu assumo, mas justamente como o diácono é auxiliar direto do sacerdote, pega o microfone na sua mão, tira daí, vem para o meio, e como diácono, conduza. Inclusive, comece explicando essa questão de voto íntimo, é muito importante, e vamos lá. Eu sinto que o Senhor quer nos tocar primeiro, nos dando a contrição, um arrependimento sincero, por ser muitas vezes essa figueira. Levante a mão quem muitas vezes foi essa figueira. Feche seus olhos e levante a mão diante da cruz, dizendo: eu sou muitas vezes essa figueira, Senhor. Eu fui muitas vezes essa figueira, Senhor. Eu ostentei o que eu não sou. Eu ostentei aquilo que eu não vivia.
Eu peço perdão, Senhor. E até me revoltei contra o Senhor, achando que o Senhor me tinha abandonado. Mas na verdade, Senhor, fui eu que o abandonei. Fui eu que o deixei. E o Senhor quer falar para você nesta tarde. Quantas vezes eu chamei por você, quantas vezes você não quis ouvir, quantas vezes procurei por você e só encontrei saudade. Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê. Não consigo entender. E mais eu podia fazer por você que eu não fiz. E mais eu devia fazer. E o Senhor grita para você mais uma vez. É o Senhor que diz: por quê? Diga por quê. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por você eu sofri na cruz. Por você sangrei por amor. Por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Milhões de anjos teriam ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê. Cante você também. Não consigo entender. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você? Que mais eu podia fazer por você e não fiz? Que mais eu devia? Que mais eu devia fazer? Por quê? Por quê? Diga por quê? não consigo entender. Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? E vai pedindo perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu mesmo não te busquei. Eu mesmo busquei os caminhos errados e machuquei. E no meio do caminho, Senhor, e atolado desse caminho, eu achei que o Senhor tinha me abandonado. Até já vejo algumas pessoas de joelhos. Se você pode, se você não pode, não tem problema, fique sentado. Mas se você pode ficar de joelhos agora e se veja diante da cruz de Jesus, e se veja pedindo perdão ao Senhor, todas as vezes que você achou que Ele não te amou, que Ele te abandonou, pede perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, pela minha pouca fé.
Perdão pelas vezes que eu disse que o Senhor tinha me abandonado. O Senhor não disse, eu pensei, e doeu muito pensar assim. Doeu muito pensar, Senhor, eu imaginar que o Senhor tinha me abandonado. Depois do término daquele namoro, daquele casamento, da perda daquela pessoa que eu amava. Perdão pelas vezes que eu duvidei do seu amor por mim. Perdão pelas vezes, Senhor, que eu disse que não tinha jeito. Perdão pelas vezes que eu falei isso para as pessoas, você não tem jeito. Pelas vezes que eu marquei as pessoas com o meu negativismo. Perdão pelas vezes que eu chamei sobre minha doença. Perdão pelas minhas palavras sujas que saíram da minha boca, Senhor, que me contaminou. Por todo palavrão, toda palavra pesada que saiu da minha boca, que feriu aquela pessoa, que destruiu aquela amizade, destruiu aquele casamento, destruiu aquela família. Perdão pelas vezes que eu guardei também aquela palavra anos e anos, Senhor. E a mágoa, e o rancor, e o ódio foi me consumindo por dentro, Senhor, e foi me amargando. E a doença achou ali um espaço, a depressão achou ali um espaço para agir, a pressão alta, a diabetes, a falta de ar, a bronquite, a asma, Senhor, chegou na minha vida. Problemas do coração, taquicardia, úlceras nervosas, encontraram espaço para agirem, porque o terreno estava preparado pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, pela falta de perdão. Mas diante de tudo que eu ouvi hoje, Senhor, eu não quero isso para mim, Senhor. Você pode repetir, eu não quero, Senhor. Eu não quero isso da minha vida, Senhor. Por isso eu renuncio, Senhor Jesus, ao ódio, à mágoa, ao rancor. E não importa agora, Senhor, quem está certo ou quem está errado. O que o Senhor fez, Jesus, para ser crucificado. O que o Senhor fez, Jesus, para ser coroado de espinhos, para apanhar tanto. O que é o meu sofrimento, Senhor? O que é a injustiça que fizeram comigo, comparado ao que o Senhor sofreu? Ajoelho o meu coração, Senhor, diante de Ti, e peço perdão. E quem aqui precisa perdoar alguém, levante bem alto o seu braço, sem medo, levante bem alto o seu braço. E você em casa também, levante o seu braço aí, reze conosco. Você pela internet, pela rádio, e reze comigo agora. Senhor Jesus, eu quero renunciar a essa mágoa. Eu quero perdoar, Senhor, mas por mim mesmo não tenho forças. Estou tão doente, Senhor, no meu pecado, na minha mágoa, que não tenho forças por mim. Por isso eu peço, vem Espírito Santo, me ajuda, me ensina a perdoar, confiando na palavra anunciada hoje. Eu dou o passo na fé, Senhor, não somente no sentimento, na fé. Eu perdoo a quem me feriu. Diz o nome da pessoa agora. O Senhor me mostra um pai, uma mãe, um ex-namorado, ex-noivo, até um marido que foi embora de casa, uma pessoa que te prejudicou no seu emprego, uma pessoa que te prejudicou na sua família. Você agora diga, eu perdoo. Diga o nome dessa pessoa para Jesus. Diz o nome. Perdoa aqui, Senhor. Quem aqui agora precisa pedir perdão para alguém? Levanta bem a mão. Quem precisa pedir perdão para alguém? Você que magoou, você que feriu. Reza comigo. Senhor Jesus, eu também te peço perdão pelas pessoas que eu magoei, que eu feri, com as minhas palavras, mas também com a minha indiferença, cobrando amor, mas também xingando, ofendendo. Eu peço perdão, Senhor, pelas pessoas que eu prejudiquei.
Eu dou um passo na fé. Eu te peço perdão, Senhor, por esta pessoa. Diz o nome dessa pessoa agora. Sim, Senhor. E onde quer que essas pessoas estejam, eu envio até elas o meu pedido de perdão, o meu perdão e a tua paz. Eu renuncio a toda palavra que não vem de Deus, que saiu da minha boca. Eu renuncio a toda negatividade, todo voto íntimo, onde eu disse no meu coração, no mais profundo de mim, não tem mais jeito, não vai dar certo, não vão conseguir, não vou conseguir. Eu renuncio a todo não, pelo sim de Maria. Eu renuncio da situação de pecado, a toda luta, todo convite que está no ar. Basta um gesto meu e vai acontecer. Eu renuncio a todo pensamento de que sou fraco, de que não vou resistir, de que não vou aguentar. Eu entrego as minhas fraquezas no coração de Jesus. Eu confio no Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. E você vai levantando agora o seu irmão. E você vai levantando o seu irmão, junto com ele, ele vai levantando. E você olha para ele e fala: Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã. Tenha fé. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Confia no Senhor. E o Senhor fala para você nesta tarde: sou Deus e tenho um coração, e sinto tua falta quando não te vejo junto a mim. Sou Deus, tenho tanto pra curar. Sou Deus, tenho tanto pra curar. Eu te amo tanto, porque não vens a mim. O Senhor fala a você: sou Deus, sou Deus, e tenho um coração, sinto tua falta quando não te vejo junto a mim. E o Senhor fala no seu coração: sou Deus, tenho tanto para curar. Sou Deus, tenho tanto para curar. Eu te amo tanto, porque não vens a mim. E ergue o seu braço agora e enche esse rincão com louvor. O louvor é que liberta, o louvor é que salva. Louva a Deus que te libertou do que amarrava a sua vida, do que te prendia. Balance seu braço que você está livre. Que falta agora é sacramentado uma boa confissão, fazer uma boa confissão e ser selado essa libertação. Mas ela já aconteceu, meu irmão. Ela já aconteceu, minha irmã. Balance seu braço, as correntes que estavam caíram. Sela isso numa boa confissão. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Te damos graças, Senhor. Nos liberta, Senhor, do poder das trevas. Nos enche com a tua luz, com a luz admirável, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te damos graças do fundo do nosso coração, Senhor Jesus. Te glorificamos, Senhor Jesus. Teu sangue nos liberta, Senhor Deus. Te glorificamos, Senhor Jesus. Cruze os seus braços sobre o seu coração.
Assim como nós dizemos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, também nisso, não no pessimismo, mas no otimismo, não na negatividade, mas na fé saudável de Deus, tendo a fé de Deus e não aquela outra fé contrária. Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, fazei o meu coração. A minha mente, Jesus, fazei a minha mente semelhante à vossa. Jesus, fazei a minha mente semelhante à vossa. Jesus, fazei a minha mente semelhante aos meus sentimentos. Jesus, fazei os meus sentimentos semelhantes ao vosso. Jesus, fazei os meus sentimentos semelhantes aos vossos. Jesus, fazei os meus sentimentos semelhantes e aperta mais ainda suas mãos sobre o seu coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. O meu coração semelhante